Olá, meus amigos, nós estamos iniciando nosso Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença da nossa amiga, nossa irmã Estela Onish, que é trabalhadora lá da Casa Espírita Luz, evangelizadora, ilustradora, e de tal forma que ela tem muita bagagem para nos trazer. E hoje nós vamos conversar sobre o comportamento do espírita diante de um velório. E certamente nós vamos aprender muito com ela. Eu quero agradecer, Estela, a sua participação conosco nesse Papo do Bem, como sempre, muito carinhosa, muito afetiva, e a palavra é sua. Obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e poder falar de um assunto que fez parte da minha vida de uma maneira assim, é aquele aprendizado que você tem, que gostaria de ter sido por meio da teoria, mas o meu foi na prática. Eu lembro do constrangimento quando eu fiquei sabendo de como seria um comportamento ideal de um espírita no velório, mas eu já tinha vivido um velório de maneira totalmente, vamos colocar, errada, que é um comportamento como de costume. A gente vê aqueles parentes que não vê há muito tempo, aqueles amigos, e acaba assim desconsiderando aquele movimento que a gente deveria ter mais serenidade, oração, e entra em fofoquinha, piada. Então esse constrangimento, depois que eu entrei em contato com o livro Voltei, do irmão Jacob, que ele conta como foi o próprio velório, confesso que foi uma maneira de que eu refleti sobre como eu fiz, e a partir dali eu gosto muito de falar desse assunto e me comporto de maneira diferente nos velórios. Sem dúvida, né? Porque são muitas alternativas que acontecem durante um evento como esse. E você deixou isso muito claro. Tem coisas constrangedoras, né? Porque imaginemos que está ali um espírito, aliás, o nome velório já significa velar. Velar significa zelar, não é acender vela. A ideia é que se acha que velório é onde põe vela. Não, não. Vem do velar, do zelar. Então nós estamos ali zelando por aquela entidade recém-desencarnada, às vezes ainda nem tão desencarnada, porque a gente apenas morreu o corpo, mas o espírito pode estar ali ainda encarnado, porque ele não desligou totalmente, pode acontecer, e em estando encarnado ou desencarnado, ligado ou desligado ao corpo, em via de regra ele está por ali e merece todo o respeito da nossa parte, uma vez que nós estamos ali para zelar por ele. E aí vem as atitudes infelizes, não é? Não, com certeza. E a gente vê no livro Obreiros da Vida Eterna, que são os casos dos desencarne, quanto é importante, é como se fosse uma equipe médica responsável somente pelo desencarne daquele ser, né? E também o comportamento dos entes queridos. Nós também vemos no livro Nosso Lar quanto que uma pessoa que sofre de maneira, vamos colocar sofrer, ela passa aquela dor, né, de ver o ente querido partir da Terra, mas de uma maneira desequilibrada, ela pode ferir também o desencarnado. E aí a gente, com o conhecimento, você vai a um velório que seja para fazer uma única prece e ir embora. Nossa, eu esqueci de escrever lá no caderninho, porque tem um caderno de sua presença, eu esqueci de dar um abraço no fulano, mas se você fez uma prece com respeito ali, você fez muito mais que muitas pessoas que não conhecem como nós devemos nos comportar. E às vezes a gente acaba deslizando ali, comentando, como no próprio livro Voltei, nossa, deve ter custado caro essas guirlandas aqui de homenagem a ele. Nossa, e por falar em caro, ele ficou devendo não sei aonde ali. Então ele está muito sensível, o espírito está muito sensível naquele momento, né? E aí, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu lembro que eu fui em um velório. Foi 2 experiências, doutor, que eu tive, que eu nunca tinha visto nada, né? Nunca tinha visto um desencarnado, minha mediunidade nunca se abriu para isso. E em 2 velórios eu tive essa experiência. Um deles foi uma amiga do Oceander, meu esposo, que tinha desencarnado, eu não conhecia. E eu fui ao velório, né? Fiquei ali já sabendo todo um comportamento, com respeito na parede, quando, de repente, em segundos, eu vi um enfermeiro com
o desencarnado, já não era um caixão, era a cama hospitalar, tudo muito claro, mas em segundos. E o enfermeiro fez assim com a cabeça para mim, eu lembro que parecia o Reinaldo Gianecchini, o ator, porque era o jeito que eu tinha de descrever, né? E quando ele fez assim com a cabeça, passou toda a informação para mim. Ele falou assim, daqui 3 meses ela vai acordar, que ela ainda vai ter um processo, né? E aí eu peguei, chamei o Ocender de canto e contei para ele. Falei, olha, irmão, eu acabei de ver. Ele falou, não, você nunca viu nada, isso é uma informação que você tem que repassar. Chamou a menina de 12 anos, que estava sofrendo muito, né, da mãe ter partido. Conta para ele, para ela, ali para um pessoal que também era espírita. E eu contei, e aí depois, uns 3 meses, veio a informação de que essa informação que eu tinha repassado ajudou tanto a família. E eu falei, olha que interessante. Então, naquele momento, aquele espírito estava ali já... Amparado. E eu tive, no entanto, outro momento desse que é interessante, eu nunca tinha visto nada e de repente 2 velórios eu vi, que foi o caso de um pai também, que desencarnou, foi por meio de um acidente, fomos lá no velório, eram conhecidos nossos. Essa informação eu nunca passei para a família. Ele estava lutando com os enfermeiros que estavam auxiliando ele ali. Eu imagino que eram enfermeiros porque eles estavam todos de branco, então a gente não tem nomenclatura, né? É um nome que se usa. Para os benfeitores ali que estavam tirando ele. E ele estava lutando que ele não queria ir. Então naquele momento a gente imagina, eu vi essa cena, mas o restante ali você via, o pessoal tinha uma rodinha conversando, uma outra ali mais introspectiva, mas se a gente sabe desses momentos que estão acontecendo ali, como eu vi, também foi em segundos, a gente entra em prece, porque ele estava sofrendo, né? Ele não queria partir, tinha sido muito rápido a maneira, muito abrupto, né? O desligamento dele. Então, essas visões, com o constrangimento de quando eu era mais jovem, fui em um velório que também entrei em rodinha de conversa, desconsiderando ali a filha que estava sentada, velando o pai. Com tudo isso, eu tenho um comportamento muito diferente, ensino para as minhas filhas, né? A pequenininha tem 8 anos, às vezes ela vai no velório, o que ela faz? Ela fica correndo ali, não entende muito. Mas a gente já começa a ter uma visão diferente, né? Dos lugares que você vai ter um conjunto todo de empatia, respeito, consideração e mais. Além de tudo isso que eu posso fazer para os familiares, eu posso fazer pelo espírito também, que é uma prece. E pode ser qualquer um, mas eu não consigo elaborar nada. Faz um Pai Nosso e oferece. Porque no livro Voltei, é impressionante quando ele conta que ele foi alertado, se eu não me engano, até pelo Dr. Bezerra. Ele falou assim, olha, é bom você não ir ali. Ele estava ainda no velório. Não vai, porque você acabou de desencarnar, você vai sofrer aquele impacto, né? Mas ele teimoso, ele falou, não, eu vou. E quando ele vai, tinha uma roda falando de política, outra falando de assuntos gerais ali, e ele começou a balançar, falou, vai morrer de novo, né? E ele sente uma brisa, assim, confortando ele, levantando. Ele era uma única pessoa fazendo prece no meio da multidão. A importância da prece, né? E aí ele se restabeleceu e foi ter todo o procedimento que tem um desencarnado, né? E outra coisa, Telinha, quase sempre a gente é chamado para fazer prece no desencarne de determinadas criaturas. E antes da prece, eu sempre tive essa preocupação de tecer algumas considerações a respeito daquele momento que todos estão vivendo. Principalmente porque as criaturas, na grande maioria das vezes, não têm essa noção que nós temos do desencarne, daquele momento tão sublime, porque às vezes a gente coloca a morte como sendo uma coisa horrível, né? E ali vem todo um sofrimento, vem aquela dificuldade que a pessoa tem de aceitar o desligamento do parente e de uma certa forma até dificulta que isso aconteça. Então é muito importante a gente falar algumas coisas para que o pessoal entenda o que está acontecendo ali, para não ficar, e aliás, até aproveitando, para chamar a atenção da importância dessa vibração positiva que funciona como lenitivo para aquele espírito que às vezes não está nem sabendo que morreu, não é? Sim. Que às vezes a pessoa está tão ligada ao corpo, na matéria, envolvida num campo vibratório grosseiro, que ele mesmo criou, e dificulta o desencarne da criatura. E ele naquele clima
daquela vibração grosseira, ele nem percebeu às vezes que morreu, entre aspas, que desencarnou, ou estaria ali num esquema de desencarne. Ele acha que continua vivo e quer ressuscitar, entre aspas, aquele corpo, quer sair fazendo as coisas, e a prece, esse clima ambiental ameno, harmonioso, sereno, cria um lenitivo para esse espírito, para que ele passe a, pelo menos, ter uma acalmia naquele momento, abrindo uma brecha para ele ser assistido e orientado pelos mentores que estão ali, porque nunca esse espírito está sozinho, nunca. Sempre um espírito que desencarna na pior condição espiritual que possa ser, tem sempre um espírito amigo ali para atendê-lo, para ampará-lo. Depois aí cada um segue o seu caminho, mas de qualquer forma ali existe esse clima. E um respeito que a gente deve ter, inclusive por esses espíritos que estão ali, que são de alta envergadura, que se a gente conseguisse vê-los como você viu, você teria um respeito muito grande por essas entidades. E, no entanto, a gente banaliza o velório, e ele acha que é só estar presente, nós cumprimos o protocolo. Imagina, eu não vi no velório do fulano, o que eles vão pensar de mim? Ora, menos. Isso é uma atitude extremamente neurótica. Não tem que preocupar com nada que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Sim. O nosso papel, que a Estelinha colocou, é ir lá, fazer uma prece, se possível, amparar alguém num esclarecimento, ouvindo a criatura no desabafo, mas nunca deixar de somar, trazer alguma coisa positiva para amenizar aquela dor, aquele momento difícil, porque não é fácil para a família, principalmente, e para o desencarnante enfrentar aquela situação. Não é fácil. Então, salvo raríssimas exceções em que o espírito já está desligado faz tempo, já foi até embora, nem ali está mais. Mas, normalmente, o que acontece é todo mundo estar ali para cumprir aquele desiderato. É um momento da vida daquele espírito e da família. Então, nós, como espíritas, conhecendo o que nós conhecemos, principalmente quando a gente estuda André Luiz e vê o que acontece nos bastidores, e quando o médium, como você vê ainda, fica mais fácil ainda, nós temos a obrigação de fazer alguma coisa diferente. Sim. E, via de regra, quando isso acontece, depois alguém vai falar, olha, que bom que você falou isso, que bom que você fez aquela prece, que bom que você fez essa colocação, nos tranquilizou muito com essa informação que você deu. Então, não dá mais para, como espírita, banalizar o momento em que somos solicitados para frequentar ou para estar ali junto com o pessoal. Sim, né? E pensando nos encarnados que estão ali passando aquele momento também, nós temos aquele cuidado, porque o espírita, ele gosta muito de dar respostas, né, de outras vidas, e não é a hora. É a hora, às vezes, de você dar um abraço. Porque a pessoa às vezes te encontra e diz assim, nossa, por que será que aconteceu? E quando alguém fala essa palavra, por quê? A gente deveria ter a humildade de falar, não sei, mas a gente resolve dar uma resposta. Quantas vezes você não vê um espírita dizendo assim, nossa, você viu fulano ali? Morreu de bala perdida, com certeza na outra vida matou um monte de gente com tiro. Que pena, Então é muita infelicidade você querer ir ali com a doutrina, que é uma doutrina consoladora, levar uma notícia dessa. E outra coisa, uma notícia mentirosa. Que você não tem noção. Porque isso não é verdade. Não é verdade, não é assim que acontece. Você está colocando uma ideia sua com total desinformação da doutrina espírita. Exatamente. Porque falar isso eu considero um retrato de profunda ignorância da doutrina. E naquele momento de dor, a pessoa está totalmente aberta a essas informações e ela pode carregar isso o resto da vida. Então, nós temos que levar consolação e se você não tiver nada a dizer, que você só abrace a pessoa. E tem um costume que eu e o Oceander faz em casa, as meninas até participam também, quando nós sabemos de um desencarne, imediatamente, tem arroz ligado no fogo, desliga, vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, tem uma prece, para logo após o desencarne. Então, a gente lê aquela prece, inclusive aconteceu com meu pai, né? Meu pai desencarnou agora em 2023, dia 27, logo após o Natal, era 3 horas da manhã, a gente ficou sabendo, que 2h30, ele entubou, não suportou, e 3 horas meu irmão ligou, ó,
o pai desencarnou. 3 horas da manhã, chamei o Oceano e falei, meu pai desencarnou, vamos fazer a prece? Abrimos ali e aquele trecho, ele tem um conforto para nós, tem um auxílio para o espírito, então é um conjunto que às vezes, poxa, eu não ia saber fazer desse jeito. Nós somos convidados muitas vezes para fazer uma prece no velório, mas ali é perfeito para um momento que você não precisa estar presente na frente de alguém, que você sabe que aquela prece chega ao lugar que tem que chegar e conforta também quem está fazendo. Porque diante dessa situação de dor, o que nos resta, não é, doutor? Nos resta, assim, o entendimento, a força e a coragem. E algo a fazer eu tenho? Tem. Essa prece te mostra, fala, olha, é um poder, né? A prece é um poder nas nossas mãos. Lógico. Então, esse comportamento de o que eu vou fazer no momento do desencarne de alguém querido ou algum conhecido, tem todo é como se fosse assim, tem diretrizes, como se eu falou, não dá mais para chegar agora e falar que fazer qualquer coisa diante da situação. A gente tem muito a fazer e muitas vezes é ficar calado, abraçar a pessoa que está ali, né, sofrendo. Você não foi convidado para fazer a prece? Se você foi convidado para fazer a prece, você tem que pensar sempre na dor dos que estão ali, levando conforto, levando paz. E alguns vão dizer assim, nossa, Estela, mas você sabe que esse desencarnado aí, ele fez muita coisa errada na vida. Não é hora nenhuma da gente pensar nisso. Que pena, né? Não é hora nenhuma. Inclusive, o exercício bom de ser feito, toda vez que a gente fala de um desencarnado, no velório, ou depois de um tempo, inclusive a gente vê no Missionários da Luz, um desencarnado cobrando um amigo, fala, poxa, eu tô lá tentando melhorar minha consciência de culpa de tudo que eu fiz, e eu escuto você falando mal de mim o tempo todo. E mal assim, poxa, ele não tá aqui mais, né? Você lembra o dia, né, que o fulano foi lá e fez isso, fez aquilo? Então nós temos que ter esse cuidado de pensar que todo desencarnado, ele tá pura consciência depois que tira a carne dele. Nesse pura consciência vem tudo que a gente fez de equívoco na vida de ignorância. E aí ter mais alguém falando sobre isso, então inclusive a gente vê aqui até a prece por um suicida, ela é muito voltada a isso, porque de imediato ele sente a culpa, né, do ato que ele fez. E pensando então, quando eu estou no velório, o que eu vou lembrar dessa pessoa? Só coisa boa. Ah, mas foi uma pessoa que era um desastre. Então não lembra nada, não comenta nada da vida dela. Mesmo sendo uma pessoa que foi um desastre, se você tá ali, você vai lembrar de alguma coisa legal que ela fez. Nossa, eu lembro um dia que eu tava assim, ele me cumprimentou com um sorrisão. Tá ótimo, fala isso. Porque é o que nós gostaríamos de ouvir, né? É o que nós gostaríamos de qualquer coisa que você faz. Você faz um trabalho, você gosta de ouvir alguém dizer para você, nossa, foi bom, foi bem feito. Você faz qualquer tipo de ação. Imagina uma vida. Alguém não lembrar nada de bom que você fez, né, doutor? É meio complicado. E aí lembrar de ruim, então a gente tem que ter muito cuidado disso. Ô, Estela, e quando a gente vê, qualquer pessoa pode estar fazendo coisa errada, que nós vamos nos identificar, se tivermos a humildade, com os erros que a pessoa fez. Porque são tantos erros que a gente enumera na vida de uma pessoa, e se a gente for analisar, nós passamos pelo mesmo périplo, pela mesma caminhada, vivenciando aquelas falhas, né? Mas a gente coloca a trave, né? Sim. Não atira e quer ver um argueiro no olho do outro, segundo Jesus, né? Então vem a crítica. Eu acho que não, a crítica não tem espaço em situação nenhuma, muito menos no velório, porque ali o espírito está ainda preso a uma série de circunstâncias, inclusive sensível, né? A própria consciência ali já esteja aflorando em atitudes infelizes, e nós vamos cobrar mais ainda, aguçar mais, encontrar ali um aguilhão para fazer com que a pessoa sofra mais ainda, quando, a bem da verdade, Jesus disse, quem disser raca é condenado ao fogo do inferno. Raca significa um ser imprestável, condenado ao fogo do inferno. Não é aquele fogo que queima, não. É a própria consciência, quando nós nos dermos conta que nós falamos mal de alguém.
A gente não tem que falar mal de ninguém, porque, a bem da verdade, todos nós somos espíritos falidos e falíveis, temos as nossas mazelas, nossas sombras, nós temos nossos vícios, as nossas imperfeições. Que direito nós temos de fazer qualquer comentário que venha ferir a sensibilidade daquela criatura, da família, dos amigos, porque a gente comenta, ele fez isso, aquilo, mas tem um amigo que fica aborrecido de ouvir isso. Os espíritos amigos dizem, mas como? Ele está criticando. Se o espírito está ouvindo, então, você vai, olha, pô, mas me colocar isso agora, nesse momento, então é hora para a gente, se é que vai fazer algum comentário, é realmente como você falou. Deu lado bom, porque a pessoa sempre tem um lado bom, não é? Com lado certeza. de proveito, de inteireza. Então é hora da gente estar enaltecendo isso, até para conforto daquela criatura que está ali, precisando da nossa participação efetiva, zelando por aquele momento importante da vida dele, não é? Sim, e é uma luta para nós quando nós sabemos assim na teoria, porque é algo milenar você ter esse vício da fofoca, da maledicência. E aí quando você não vê a pessoa presente, você cai nessa... É uma falácia, né? Você, vou comentar aquilo que a pessoa fez. Nós temos que ter muita sensibilidade. Porque quando eu falo o nome da pessoa, hoje nós temos aqui na matéria esse aparelho grosso, que é um WhatsApp, né? Um celular, que a gente fala, vou entrar em contato com o doutor Aguinaldo, eu vou lá e eu mando. E quando eu entendo que o espírito, é só eu falar o nome dele, que já está sendo registrada a mensagem. E ele recebe. Então nós iríamos tomar mais cuidado. Nós temos que tomar mais cuidado quanto a isso, porque essa sensibilidade que o espírito está lá, será que é o que eu realmente quero dizer para o outro? E esse vício que nós temos, a gente interpreta até pela popularidade que tem os reality shows, as novelas, as minisséries. Por que uma pessoa gosta tanto de minissérie? É um entretenimento bom, então, porque você quer saber a cena do próximo capítulo e o depois, porque nós temos aguçado ainda dentro de nós esse desejo de querer saber da vida do outro, querer que se lasque o malvado, se dê bem o bonzinho. E dentro disso tudo que é cultural nosso, e não é só dessa vida, o brasileiro tem muito, né? O brasileiro é viciado em novela, mas é cultural e vem do nosso espírito. Nós não tínhamos tanto entretenimento da vida, só falar mal do outro. E aí é uma luta você entender que o desencarnado é totalmente sensível ao que você vai falar dele. Então você falaria na cara dele isso? Não. Então você não pode de jeito nenhum falar, porque você está falando diretamente para ele quando você está lembrando aquele feito que ele fez. Saiu devendo, traiu, se comportou mal de tantas maneiras. Então, a indulgência no Evangelho até traz para nós uma interpretação que eu gosto muito, que é assim, o indulgente, ele enxerga que o outro fez errado, mas ele não comenta. Olha a dificuldade que é isso. Fala, você é uma pessoa indulgente? Pô, tá difícil, hein? Porque você vê, meu Deus, eu vi que errou. Então, mas não comenta, não. Fica quieto. Fica quieto. E isso, por mais que na teoria parece tão simples, fala, olha, é assim então? Então tá, mas na prática é muito difícil. E outra coisa, Estela, aqui nós vamos falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que muitas das vezes nem são espíritas, mas a prece não deve ser restrita apenas ao momento do desencarne. A prece tem um valor inestimável, indizível, que a gente deve proferi-la com muito sentimento ad eterno. Se a gente tem lá um amigo, um parente, é orar por ele todos os dias, não é naquele momento. É lembrar dele, porque eles são muito sensíveis às nossas vibrações. Tanto é que o Kardec perguntou se os espíritos vêm ao túmulo, naquele momento em que estamos ali. Se não é pelo momento de estar ali, de ser o dia de finado, não. É pelo sentimento que a criatura está emitindo. Se é um sentimento bom, de saudade, de amor, de carinho, o espírito vem, não é ali no cemitério, é onde a gente estiver. Então é muito importante que a gente esteja nas nossas casas orando por essas criaturas. A prece tem um valor
inestimável. Então, que não seja apenas aqui, naquele momento em que todo mundo vai, ora, faz aí várias orações e enterra ali o corpo, vira as costas, vai para casa e nunca mais lembra da criatura, ou se lembra, mas de uma maneira tão superficial. Não, pelo contrário, essa pessoa não morreu, ela continua viva e muito ligada conosco, por N razões. E essa ligação deve ser extremamente positiva, de paz, de harmonia, não é ficar jogando para essa criatura os desabafos e nem tampouco ficar pedindo, porque é muito frequente a pessoa também ficar pedindo para o desencarnado, olha, resolve meu problema, me ajude, coisa e tal. O espírito não está nem em condição de entender o que está passando na sua mente. E é demais ainda querer resolver o seu problema. Ele pode até ouvir isso, entender que você está angustiado pedindo pela ajuda dele, mas ele não tem condição de ajudar, muitas das vezes. E isso angustia. Então, quando nós tivermos nossos problemas, vamos orar a Jesus, o nosso anjo guardião, e isentamos o nosso parente que foi embora. Deixa que ele cuide da vida dele, que ele seja assistido, que ele se equilibre. E no momento que ele estiver bem, ele vem nos ajudar. Não precisa nem pedir. Agora, solicitar para ele ajuda significa dar-lhe um encargo para o qual ele não está em competência. E isso traz problema para ele, não solução. Traz um sofrimento e não alívio. Então vamos orar pedindo a Deus, ao Pai, a Jesus, à espiritualidade, que o assista, para que ele se equilibre e aproveite o momento que ele está vivendo para o seu reequilíbrio, para a sua fortaleza, para que um dia, quem sabe, estar conosco, se ele estiver e for possível, de uma maneira positiva, equilibrada, e não cobrar nem exigir nada dele, e principalmente, quando a gente fala assim, você agora foi embora e me deixou, estou aqui sofrendo, quer dizer, ainda culpa a criatura pelo desencarne dela, quando nós estamos aqui tendo que nos haver com as nossas dificuldades, procurando solucioná-las. Estela, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito feliz por você estar aqui conosco. O tempo nos cobra e nós vamos encerrar o nosso Papo do Bem, convidando vocês para estarem conosco na semana que vem para um novo papo, falando sobre outro assunto, logicamente, e muita paz, muita harmonia a todos.